Bom dia, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse dia de sol, bastante sol aqui, em Macapá, a Igreja Evangélica dos Irmãos, no centro ou no bairro Central, e é a classe de adultos que se denomina Seguidores do Mestre Jesus. Nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Já convido os irmãos a procurarem em suas Bíblias a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Se Deus quiser, nós vamos estudar esse capítulo hoje e vamos também utilizar um material que eu sempre gosto de mencionar, da Editora Cristã Evangélica, revista. A série é Cartas a Timóteo e Tito e é a lição de número 10. Sofrer pelo Evangelho é o título da lição e o comentarista é Eduardo Bittencourt. Não sei se é parente da Sheila, da Cristina. O texto básico eu já falei, né? 2 Timóteo 2, versos 1 a 26, todo o capítulo, na verdade. E o objetivo da lição, o alvo da lição, conforme está colocado aqui, é entender que o servo de Deus sofrerá por pregar fielmente o Evangelho e será estimulado a pregar corajosamente, zelando pela sã doutrina. Antes, porém, de fazermos a leitura e iniciarmos a explanação, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Oremos. Pai Santo, de fato é motivo de agradecimento que nós possamos abrir a Tua Palavra nesse tempo que o Senhor graciosamente tem reservado para que nós possamos estudá-la. Agradecemos primeiro porque a temos na nossa língua com facilidade, ó Deus, de aquisição. Agradecemos porque sabemos que isso é um privilégio muito grande, porque milhões de pessoas na face da terra não têm sequer uma linha, uma palavra que seja da Sagrada Escritura. E oramos para que o Senhor continue abençoando, e cremos que o Senhor vai fazer isso, esse grande movimento ao redor do mundo que busca colocar a palavra na língua das gentes. Ó Deus, que de fato esse movimento realizado pela Tua Igreja possa ser bem sucedido. Portanto, nós sabemos que é um privilégio muito grande que nós tenhamos a Bíblia, toda ela, Senhor, aqui à nossa disposição. Sabemos também, ó Deus, que é um privilégio podermos estudá-la com liberdade. Agradecemos porque no nosso país isso é possível e rogamos também por inúmeros irmãos em diversos países onde isso não é permitido, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor os abençoe, que eles perseverem estudando a Tua Palavra, ó Deus, e cremos que isso vai acontecer, porque tantas vezes tem acontecido na história. O Teu povo perseverar até o dia em que o Senhor dá a liberdade para que eles possam estudar a Bíblia livremente, publicamente. E agradecemos também porque ao longo dos anos o Senhor tem levantado pessoas na nossa igreja, a Igreja Evangélica dos Irmãos, em Macapá, que tem se dedicado ao ensino e à explanação da Tua Palavra. Muito obrigado a Deus, que essa gratidão que temos no nosso coração também possa se transformar em dedicação, em esmero, em vontade de aprender cada vez mais a respeito da Tua Palavra. Abençoa cada professor hoje, cada aluno, que de fato haja aprendizado para o Teu povo nesta manhã. Não só na nossa igreja, mas tantas igrejas que agora mesmo estão buscando o ensino da Tua Palavra. Pedimos essas bênçãos gratos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Muito bem. Então,
como eu disse, o objetivo é ler e estudar este capítulo, são 26 versículos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a primeira leitura de uma sentada, como se diz, né? Depois nós vamos aos tópicos que estão colocados aí na revista para a nossa meditação, tá? A palavra de Deus diz assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu, e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, outros de madeira e de barro. Os utensílios de maior valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menor valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Fuja de tudo o que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Digo mais uma vez: não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Esse é o texto, os 26 versículos. O Eduardo Bittencourt, aqui na introdução, relembra para nós o contexto desta carta, que vocês a essa altura já sabem, né? Paulo está na sua segunda prisão, ou segundo período em que ele foi preso, já está aguardando a execução, o julgamento. A perseguição do imperador Nero aos cristãos foi violenta,
é algo que a gente sempre deve lembrar. Nós estamos aí acompanhando o que está acontecendo lá no Afeganistão, e de fato a gente fica muito preocupado, muito triste de ver o que está acontecendo lá. Mas quem tem uma visão da história, quem conhece a história, e não só quem conhece a história, mas quem conhece a situação do Evangelho, a situação da Igreja de Cristo hoje, sabe que não há novidade nenhuma no que está acontecendo lá. Aquele grupo, não é, que retomou o poder ali após 20 anos sendo repelido, mas não foi destruído, e agora, 20 anos após, com o fim da tutela norte-americana lá, eles retomaram o poder. E aí eles vêm com aquela agenda que todos conhecem, mas, de novo, isso não é novidade na história para a igreja cristã. A igreja cristã tem sofrido perseguição ao longo da história. Não existe povo mais perseguido do que os cristãos. Eu posso provar com o tempo o que eu estou dizendo. Aqui eu não tenho esse tempo, então não vou fazer isso. Mas existe uma narrativa que está ganhando força nos países ocidentais já há algum tempo, e essa narrativa vem direto das academias universitárias, de que o cristianismo é uma religião opressora. De novo, eu digo para vocês, isso não se sustenta na realidade dos fatos. Simplesmente não se sustenta. E eu vou dizer para vocês, em linhas gerais, por que o cristianismo é a religião mais perseguida. Vocês sabem por quê? Porque o cristianismo, ao contrário de outras religiões, os cristãos são ensinados a não reagir violentamente às agressões. De novo, isso é um fato, está na página da Escritura, para todo mundo ver. E é o momento da gente relembrar isso. É o momento da gente relembrar isso. A Bíblia diz claramente para nós que se nós tivermos que sofrer pelo fato de sermos cristãos, isso é bom, é grato a Deus. Nenhum de nós deve sofrer como malfeitor, nenhum de nós deve sofrer como criminoso, mas se nós sofrermos como cristãos, nós devemos dar graças a Deus. Eu estou muito preocupado com esse movimento que quer, já falando em contexto de Brasil, quer que nós, enquanto cristãos, tomemos aquele discurso de nós precisamos ir para a esfera pública, nós precisamos fazer prevalecer a nossa agenda. O Brasil é um país cristão e a gente tem... Gente, entenda, não existe nada na Escritura, você sabe disso, você que estuda a Bíblia, não existe nada na Escritura parecido com isso que esse povo está dizendo. O que tem na Bíblia é exatamente o contrário. A Bíblia deixa bem claro que a nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos dos céus o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Epístola aos Hebreus diz isso claramente, Hebreus capítulo 12, se não me engano. Nós aguardamos do céu o Senhor Jesus Cristo, que virá para nos resgatar definitivamente daqui. E é o Senhor Jesus Cristo também o nosso maior exemplo, porque quando ele foi perseguido pelas autoridades, pelo Estado, quando ele foi torturado, quando ele foi maltratado, ele se submeteu. Vocês se lembram disso? Quando Pilatos perguntou para Jesus, você é o rei dos judeus? Qual foi a resposta que Jesus deu? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam e eu não teria sequer sido preso pelos judeus. Imagina estar aqui diante de ti, que é um governador romano. Eis que Jesus disse para Pilatos: se o meu reino fosse daqui, desse mundo,
Se fosse para eu reinar nesse mundo aqui agora, os meus ministros teriam se empenhado, eu não teria nem sido entregue aos judeus. Mas agora, nesse presente momento, o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo tu és rei? Então tu és rei. E Jesus disse: sim, eu sou o rei. A tua própria boca está dizendo isso. Eu nasci para isso. Foi para isso que eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, disse Jesus, ouve a minha voz. E aí Pilatos, ironicamente, perguntou o que é a verdade. Ó, deu meia volta e saiu. Não quis ouvir a resposta de Jesus. Muitas pessoas, inclusive algumas que se dizem cristãs hoje, têm a mesma atitude de Pilatos. Elas falam da verdade, elas dizem defender a verdade, elas até citam versículos bíblicos dizendo estar defendendo a verdade, mas elas não querem ouvir a verdade. E a verdade inescapável é: se nós tivermos que sofrer por sermos cristãos, vamos dar graças a Deus. Foi assim que Jesus agiu. Foi assim que os discípulos agiram. Vocês se lembram? Quando os discípulos começaram a ser perseguidos, eles deram glória a Deus. Foi assim que Paulo agiu. Lá em Filipos, ele foi chicoteado. Paulo e Silas. Ele foi chicoteado, foi castigado. Colocaram os pés, prenderam os pés dele no tronco como um escravo. Que esse castigo era reservado aos escravos que davam mais trabalho. Olha, eu não estou legitimando, defendendo escravidão aqui. Eu estou falando de fatos históricos, tá? Hoje em dia a gente tem que tomar um monte de cuidado aí, que antigamente não se preocupava. Estou dizendo que naquela época, naquela sociedade, o tronco era reservado aos prisioneiros que davam mais trabalho. O que eu estou querendo dizer é que Paulo, Silas não fizeram nada, mesmo naquela cultura, para receber aquele castigo que eles receberam. Não fizeram. Simplesmente não fizeram. E foram maltratados, torturados, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam fazendo o quê? Vocês lembram? Cantando louvores a Deus. E o pessoal lá da prisão, os demais companheiros lá naquele calabouço, naquela gruta, escutando. Os caras aí, ó. Dá para imaginar esse povo que está ocupando praça aí e falando horrores, coisas horrorosas sobre as autoridades do nosso país? Você consegue imaginar essa gente sendo presa, sendo esmurrada, sendo esbofeteada, chicoteada, indo lá para a prisão e cantando? Duvido muito. Duvido muito. Vou dizer de novo e espero ver várias curtidas aí, tá? Porque isso é importante. Se nós tivermos que sofrer por sermos cristãos, vamos dar glória a Deus. Vamos considerar como a maior honra sermos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Assim se comportaram os primeiros cristãos. A tradição da igreja diz que Pedro, quando foi levado finalmente para a sua crucificação, ele disse: olha, está aí uma honra que eu não mereço, morrer como morreu o meu Senhor. E diz a história que, ou por sugestão dele, ou por sugestão dos soldados, a gente não sabe, de alguém lá, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como o seu Senhor, de sofrer o mesmo castigo que o seu Senhor sofreu. Isso é o que a palavra de Deus diz, e nós precisamos atentar para isso, prestar atenção. Paulo estava aqui aguardando a execução. Ele já tinha consciência de que ele não seria liberto, de que ele um dia ia sair daquela cela, daquele calabouço lá, e iria encontrar o executor, o carrasco. E ele
está, tendo isso em mente, instruindo, talvez pela última vez, o seu filho na fé, Timóteo, e ele se agarra como ser humano que era a tudo aquilo que poderia dar alegria para ele, e exortava o jovem pastor Timóteo a permanecer firme nos seus deveres, apegado à sã doutrina, participando dos sofrimentos de Paulo, inclusive por causa do Evangelho. Esse é o contexto que nós estamos vendo aqui. E ele diz o tempo todo, ele já falou no versículo 14, nós vimos, né, do capítulo 1, guarda o bom tesouro, porque tu és um verdadeiro filho na fé, guarda o bom tesouro. Essa é a mensagem, essa é a boa nova que o mundo precisa conhecer. E nós precisamos pregar essa boa nova, mesmo que isso implique sofrimento para nós, sofrimento pessoal para nós. Você vai ver que essa é uma ideia que vai se repetir agora. Você vai ver não, né? Você já viu, porque você está estudando essa carta, você leu essa carta, né? Semana passada não teve lição na classe e você leu, né? Esse texto, e agora estamos na segunda semana que nós estamos lendo esse texto, e agora você leu de novo, mesmo que isso implique sofrimento pessoal para nós, nós temos que fazer isso. O Eduardo, comentarista, pergunta: qual é o nosso compromisso com o Evangelho e com a sã doutrina no mundo cheio de heresias e de filosofismos? Qual é o compromisso que a gente tem? Tá aí um ponto para a gente pensar. Eu vou falar mais depois sobre a falsa doutrina, né? Que eu acho que é talvez o grande problema. Tanto que ele colocou aqui na frente as heresias, os desvios da fé. Quantos pastores por aí, né? Ditos pastores, alegados pastores, de Bíblia na mão, falando como pastor, né? Se apresentando mesmo como pastor, mas falando verdadeiras heresias. Essa semana eu recebi um vídeo de um jovem, ou semana passada, não me lembro, ele estava me mostrando um alegado pastor. Ele estava explicando, entre aspas, aquela passagem que Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele falando lá com palavras fortes, né? Dizendo: olha, esse sofrimento de Jesus é real, mas não era a cruz. Jesus não estava preocupado com a cruz, não era o sofrimento físico. Muitas pessoas foram crucificadas, muitas pessoas antes de Jesus, centenas, milhares de pessoas foram crucificadas. Não era a cruz que preocupava Jesus. Jesus estava preocupado e estava pedindo para o cálice passar, porque pela primeira vez ele deixaria de ser um com o Pai. Gente, isso é uma heresia terrível. Jesus nunca poderia deixar de ser um com o Pai. Ele é um com o Pai desde antes do mundo ser criado, desde toda a eternidade. Isso é o que nós aprendemos. João, no seu evangelho, nas primeiras frases, ele diz isso: no princípio era o verbo logos, em grego. Essa foi a palavra que João escreveu, que é uma palavra importante. A gente já estudou várias vezes essa palavra. O verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E no versículo 14 ele dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do único Filho, o unigênito do Pai. Isso é o que a palavra diz. E vejam, Jesus estava encarnado, tornou-se um homem como nós, mas ainda assim ele não deixou de ser um com o Pai. Então não existe possibilidade
de Jesus deixar de ser um com o Pai, mesmo na cruz, tanto que a Bíblia diz claramente, lá no livro de Atos, capítulo 20, o apóstolo Paulo exortando a igreja, os líderes da igreja de Éfeso, ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, ou com o sangue do seu Filho, sendo que Jesus é Deus e um com o Pai, como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Foi o próprio Deus, nós podemos dizer, que morreu naquela cruz, porque Jesus é Deus e não podia deixar de ser Deus. Então isso é uma heresia enorme, muito grande. Nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa. E eu fiquei tão feliz porque esse jovem, que é um jovem novo na fé, mas está estudando a Bíblia, está aprendendo, mesmo com dificuldades, mesmo com a pandemia, a gente está 1 ano e meio sem se reunir presencialmente, mas ele ouviu aquilo e o Espírito tocou no coração dele, e aí ele pega, manda esse vídeo para mim e diz assim: tio, o que o senhor acha disso? Glória a Deus, aleluia! O desconfiômetro acendeu ali. Jesus deixou de ser um com o Pai? Não pode, não pode. Esse tipo de heresia, esse tipo de ensino falso, travestido de verdadeiro evangelho, é o que nós estamos enfrentando. É o que nós estamos enfrentando. Então, vale a pena a gente perguntar: qual é o nosso compromisso com o evangelho, com a sã doutrina, num mundo cheio de heresias e filosofismo? Quantos de nós temos esse hábito? Eu digo para vocês, eu estou preocupado com esse negócio de rede social. Várias pessoas, vários irmãos compartilhando heresias, porque o desconfiômetro está desligado aí. Olha, se você achou uma mensagem bonitinha, essa não é uma boa razão para você sair compartilhando. Não é suficiente. Não é suficiente. Eu me lembro, eu acho que é o Edivaldo que conta essa história. O irmão leu o texto lá na igreja e disse assim: bonitinho esse texto, né, irmão? A Bíblia é toda bela, a própria palavra diz isso. Mas não é por aí, não. Você precisa se perguntar: essa mensagem é bíblica? Esse é o verdadeiro evangelho? Vou falar mais sobre isso mais na frente. É só um aperitivo aí para vocês. No texto, a respeito do sofrimento pelo evangelho, é possível perceber que Timóteo havia recebido, diz o comentarista, primeiro, um chamado a participar. Isso aqui é repetição daquilo que a gente vem vendo desde a primeira carta, eu não vou me deter muito. Está aí, né? Participe comigo dos sofrimentos. O servo de Deus precisa compreender que todo ganho vem acompanhado de sofrimento. Nós precisamos entender isso. E vou dizer de novo, se nós não estamos sofrendo em alguma medida por sermos cristãos, tem alguma coisa errada. Todo cristão tem que sofrer, faz parte do sofrimento. Já disse para vocês, se eu voltar em algum momento a cuidar de uma igreja, de uma congregação, e esse vai ser o lema da igreja: venha sofrer com a gente. Venha sofrer com a gente. Igreja é lugar de sofrimento. Se eu não estou sofrendo enquanto cristão, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque o nosso caráter, nós e nós mesmos, diz a palavra de Deus, na nossa carne, na nossa natureza, não tem bem nenhum. É Deus, por meio de Cristo, infundindo a vida de Cristo em nós, literalmente nos transformando, que muda o nosso caráter. E isso gera sofrimento. Sabe por quê? Porque nós não queremos mudar em nós mesmos. O nosso coração nos engana. Jeremias capítulo 17 diz isso claramente: enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrompido é o nosso coração. Só Deus é capaz de conhecer o que se passa dentro do nosso coração. Só Ele é capaz de transformar. E isso dói. Dói quando Deus arranca o orgulho, a autossuficiência.
a raiva, o rancor, o desejo de autossatisfação, o desejo de que as coisas saiam como nós queremos, o desejo de ser reconhecido, ser respeitado, ser valorizado. Isso, vejam, isso tudo é a agenda que está aí fora para nós. Mesmo entre os cristãos, nós estamos vendo crescer essa ideia da valorização do eu. A gente já comentou isso aqui várias vezes, a gente vem falando isso aqui por anos, mas eu ainda encontro crentes que querem ser crentes cantando esse corinho triste. Você tem valor. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até com gemidos, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Palavras vazias, palavras inúteis, que não fazem ninguém crescer na fé. Palavras antibíblicas. Porque quando nós vamos para a Bíblia, o que nós vemos é o contrário disso. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: eu, em mim mesmo, na minha carne, não tenho valor nenhum. Isso é o que nós vemos a palavra de Deus dizer. Isso é o que nós vemos. Pastores dizendo: você é o centro do coração de Deus. Pastores pregam: tudo foi por você. Jesus morreu por você. Individualizando o que não deveria ser individualizado. Pode parecer purismo, preciosismo, mas não é. Tudo foi por Deus, para a sua glória. A obra de salvação, queridos, tem em última instância, isso está nos documentos da igreja, isso está nos catecismos, isso está na história. A obra de salvação tem em última instância o objetivo de glorificar a Deus. Aleluia! Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem que disser outra coisa que não seja isso. Não foi por mim, não foi por vocês no fim das contas. É para que Deus seja glorificado. Até o inferno vai glorificar a Deus, queridos. Até o inferno. Está escrito. Está escrito. Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso, para o dia da calamidade, para o dia em que Deus há de julgar a humanidade. O que nos resta é aceitar isso e dizer: seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem que pregar uma coisa diferente. Nós precisamos lembrar disso. E você vai sofrer, querido. Querida, você vai sofrer. Se você pregar isso por aí, você vai ser conhecido como o santarrão, aquele que só quer ser, que só ele que está salvo, só ela que está salva, que só ela que conhece a verdade. Sim, em alguns contextos, você se prepare que você vai ser a única pessoa que conhece a verdade ali. Que eu já trabalhei em setores que eu era o único que conhecia a verdade lá, pelo menos até onde eu pude olhar. Foi um sofrimento. Você já viveu assim? Já. Na hora da brincadeira, na hora de ficar até encarnando com a sua fé, tá todo mundo encarnando lá. Mas quando o negócio pega, quando a pessoa está enfrentando um problema, aí ela te chama, né? Preciso conversar com você. Me dá uma luz.
E aí você tem que dizer, olha, eu não tenho luz nenhuma, é Deus que tem. É Jesus que tem a luz. Na hora de encarnar, todo mundo encarna, mas quando a coisa pega, quando o negócio fica difícil, eles sabem. E às vezes a gente ajuda, né? Às vezes a pessoa melhora, vê um vislumbre da graça de Deus, mas assim que as coisas melhoram um pouquinho, elas esquecem. E aí elas nem te cumprimentam mais. Você já passou por isso? A pessoa não te cumprimenta porque ela sabe que você vai perguntar. Não é verdade? Olha, eu fui professor, 27 anos de sala de aula. Eu vi muito disso. Vários alunos, vários ex-alunos no caso, né? Hoje são todos ex-alunos. Passando por problemas sérios, dificuldades tremendas. E eu dizia para eles, olha, só Jesus pode tirar você dessa situação. É uma situação terrível, não brinque com isso. Orava pela pessoa, a pessoa ia embora, mas a coisa melhorava um pouquinho. Digamos que o inferno ficava um pouquinho mais frio e ela ficava lá. E nem me olhava mais, porque não queria que eu perguntasse, e aí, você resolveu aquela situação? A coisa melhorava um pouquinho. Como ela não queria mudar, no final das contas, ia para lá. E ficava sofrendo sozinha para lá, porque eu, obviamente, não ia perguntar. Às vezes chegava uma coisa ou outra, só para a gente ficar triste, lamentar. Então, todo cristão, ele vai viver meio que isolado mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes na própria família isso acontece. Você vai viver meio que isolado. Então, somos chamados a participar. E tem 3 ilustrações aí, né? Que também nós já vimos e vai ser rápido aqui. Um soldado. Quem já serviu aí talvez entenda esse texto melhor do que nós que nunca servimos, né? Eu fui dispensado, né? Graças a Deus que eu me alistei na marinha e nem nadar eu sei. Então, graças a Deus eu fui dispensado, né? Mas o soldado alistado, ele está à disposição do exército que o arregimentou. No caso aqui eram os generais. O exército aqui, o exército romano, era um pouco diferente de hoje. Hoje nós temos um exército no Brasil todo, né? Naquela época, as divisões, os generais, eles eram praticamente um exército em si. O sujeito muitas vezes era mais leal ao seu general do que ao próprio imperador romano. Então, naquela época, esse texto era ainda mais forte, mais impactante. Porque acontecia direto de o imperador dar uma ordem, o general lá chamar o exército deles e dizer, olha, nós não vamos cumprir com essa ordem do imperador não. E os soldados ficavam com o seu general, sabe por quê? Porque era o general que pagava o soldo deles, era o general que dividia o despojo, que eram as presas de guerra que tinha naquela época, quando eles dominavam uma região, eles roubavam tudo que as pessoas tinham, tomavam tudo que as pessoas tinham lá de valor, e era o general que decidia quem ia ficar com o quê? Terras, bens móveis, tudo era o general. Então, contrariar o seu general, tem um carapanã aqui, gente, me perturbando, ainda mais que eu estou com essa camisa preta, contrariar o general não era uma boa ideia. Não era uma boa ideia. Por isso Paulo se expressa dessa maneira, olha, não se esqueça que o soldado em serviço, ele tem que agradar aquele que o alistou, no caso o general lá, da divisão lá, né, onde ele foi alistado. Então ele não se envolve em negócio dessa vida. O seu general lhe chamava, lhe convocava para uma campanha, você não podia dizer para ele, não vou, eu resolvi tirar umas férias. Resolvi que eu vou tomar um banho lá no Curicaca. Não vou para a campanha. Campanha, no caso, campanha militar, tá?
Simplesmente isso não pode acontecer. O atleta, mesma coisa. Paulo gostava, né, dessa metáfora esportiva, vamos dizer assim, porque o mundo grego-romano valorizava muito, né, o esporte. As Olimpíadas acabaram de acontecer aí, as Paralimpíadas, né? Então a gente entende muito bem isso, que o atleta precisa se sujeitar a determinadas regras. Todo esporte tem as suas determinações. Alguns esportes, inclusive, até seu corpo tem que estar dentro dos padrões estabelecidos. Seu peso, os boxeadores, por exemplo, né? As categorias são divididas em peso. Você simplesmente não pode se apresentar para uma luta pesando mais do que do que a categoria em onde você está. Tanto isso é verdade, quem conhece o esporte, né, sabe que às vezes eles cometem verdadeiras loucuras, entram em câmaras cheias de lâmpadas incandescentes, né, para desidratar, suar, sei lá, e perder peso. Não sei se ainda fazem isso, né, mas não é uma coisa legal não, mas eles fazem, porque se bater lá na balança, você está acima do peso, já era, você não vai lutar. Então, o soldado, o atleta tem que lutar segundo as regras, ele tem que ser disciplinado. E o lavrador, outra ilustração cara, né, para aquele povo ali, eles entendiam perfeitamente porque era uma sociedade também rural. Não sei se você já teve uma roça. Será que alguém aí teve? Seu Raimundo, o senhor teve roça? Trabalhou na roça? Trabalhou? Que horas começava o trampo lá na roça? 7 horas. 7 horas? Não, mas meio-dia, seu Raimundo. Bora trabalhar meio-dia. O lavrador que chegar meio-dia na roça tem futuro, senhor? Não. Não. É 6 horas, 7 horas. Às vezes mais cedo. É assim. É assim. Não tem essa de... Não, esse ano eu não vou plantar na época de plantio. Tenta imaginar isso. Vou esperar um mês. É tudo marcado, é tudo estabelecido. A mandioca tem um tempo, né, seu Raimundo, para ela maturar. Se você não plantar no tempo certo, se você perder a estação, né, apropriada para o plantio dela, já era. Vai ter que esperar o próximo ciclo. O lavrador que trabalha, diz Paulo, que trabalha arduamente, que trabalha diligentemente, ele deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos. É o lógico isso. É o lógico. Quem trabalha arduamente deve ser recompensado. E não haverá colheita se não tiver trabalho, diz o Eduardo, né? E a palavra de Deus diz isso, o salmista diz: quem sai andando e chorando, plantando a semente, um dia voltará com alegria, trazendo os seus feixes, né? No caso de trigo, de cevada. É assim que as coisas funcionam. O mundo é assim. O mundo é assim. Se vocês já criaram filhos, vocês sabem como é, né? Quando a gente ensina a tabuada para o filho, quando a gente está ali, né, na mesa, tentando fazer ele compreender um problema de matemática, um problema simples, né? Os complexos eu não tenho... O Joel me dá aula de matemática hoje em dia, a Heloísa muito mais. Eu não sei mais, não estou mais no mesmo nível deles, simplesmente não estou. Mas um dia eles estiveram onde eu estou. Tiveram que ser ensinados o básico, o básico. O básico. O soldado, o atleta, o lavrador.
Essas três categorias de pessoas entendem o que é disciplina, o que é sofrimento por causa de uma meta. Paulo usa essas ilustrações para dizer para Timóteo: olha, Timóteo, é assim que o cristão tem que viver. Que ele se oferece a si mesmo como um modelo para imitar. Mas antes ele diz: me imitem, porque eu imito quem? Cristo. Está bem claro, colocado aí. Bem claro. Verso 8. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Lindo isso, maravilhoso, verdadeiro. Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano, 24 horas. Diz: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Essa prisão aqui, se você assistiu aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, você deve ter visto, né? É diferente da prisão, da primeira prisão, lá que termina Atos. Atos termina com Paulo preso, sim, mas foi permitido que ele alugasse uma casa. Ele morava numa casa, o soldado romano ficava lá com ele na casa, e ele podia receber pessoas. Aqui, diferente. Ele estava na cadeia, numa cela, provavelmente uma gruta. Eu gosto muito do filme, a ambientação do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Gente, se você não assistiu esse filme ainda, assista. No aspecto de ambientação é muito legal. Eu acho que o filme cometeu certas liberdades que, enfim... Eu até fiz uma live algum tempo atrás, a gente comentou. Deu pouca gente, né? Essa que é a verdade. Mas quem participou gostou. Mas essa parte de ambientação é excelente. Excelente. Mostra lá quão diferente foi essa segunda prisão de Paulo. Ele já não tinha liberdade de receber as pessoas. Aliás, o filme mostra Lucas tendo muito trabalho. De novo, nós não sabemos se foi assim. O filme não é histórico, tá? É uma obra de ficção. Quero deixar isso bem claro. Mas é muito provável que a pessoa que foi portador desta carta, que provavelmente foi Lucas mesmo, tenha enfrentado exatamente o tipo de cenário que o filme mostra. Paulo era um prisioneiro condenado, à espera da execução, condenado por sedição, condenado por conspirar contra o Império Romano. Então você não vai chegar na prisão e dizer: eu quero falar com esse prisioneiro aí, porque o pessoal vai dizer: ó, esse cara está condenado, ele é um traidor de Roma. O que você quer falar com ele? Impossível você não atrair atenção para você. Então provavelmente Lucas teve que entrar mesmo se esgueirando pelos buracos lá da prisão. É bem provável que foi assim. Mas Paulo diz: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é uma boa notícia. É por causa disso que eu estou preso, é por causa disso que eu sofro como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. E ele diz mais, versículo 10: portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que forem escolhidos. Amém.
De novo, os constitucionalistas, aqueles que estão brandindo aí, né, os direitos dos cristãos, atente para esse verso, querido. Estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os eleitos, para os que foram escolhidos. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar. Quem está dizendo isso não é alguém sentado numa cadeira na sala de casa, como eu. É alguém que está preso numa masmorra, aguardando que alguém corte a sua cabeça. Preste atenção. À lei e ao testemunho. Olha o que está escrito aqui. Esse homem está dizendo: eu estou disposto a suportar tudo, se isso vai trazer glória para o nome de Jesus. Eu estou disposto a suportar. Se por causa disso alguém vai crer em Jesus, eu estou disposto a suportar. Eu tenho pensado muito nisso. Esse texto mexeu realmente muito comigo. Claro que a gente quer que a nossa vida transcorra tudo bem. Quem não quer viver bem? A palavra incentiva até a gente buscar, né? Pedro até cita lá o Salmo: quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreia sua língua do mal, evite que os seus lábios falem erradamente, né? Dolosamente, com dolo. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. Só que cá embaixo desse firmamento aí para cá, a gente sofre, a gente é injustiçado muitas vezes, a gente adoece. A gente é frustrado muitas vezes nos objetivos que a gente tem, nos planos que a gente faz. E isso gera sofrimento para nós. Isso gera sofrimento. Mas o ponto não é se eu vou sofrer ou não. O ponto é o que eu vou fazer com esse meu sofrimento. Como é que eu vou encarar esse sofrimento? Porque eu vou dizer de novo: estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Eu estou doente? Eu estou com uma doença terminal? Estou com uma doença da qual eu não vou ficar curado mais? Isso pode, de alguma maneira, despertar alguém para a fé cristã? Pode. Eu posso dizer para os meus vizinhos, eu posso dizer para as pessoas que vierem me visitar: olha, eu estou doente, eu não vou ficar bom dessa doença, eu vou morrer com isso aqui, eu vou morrer disso. Mas Jesus ressuscitou dos mortos. Ele é o meu Salvador. Eu confiei a minha vida a Ele. Eu vou passar a eternidade com Ele. Isso não é fantasia, isso não é delírio de Paulo. Eu conheço várias pessoas que viveram assim e impactaram a vida de outras. Por meio do testemunho dessas pessoas, Deus salvou outras. A história cristã está cheia de exemplos disso. Cheia. Então, o primeiro exemplo que Paulo cita é o próprio Cristo. E depois ele cita ele mesmo. E ele exorta Timóteo: olha, participa dos meus sofrimentos. Tem uma citação aqui do Dr. Carlos Oswaldo Pinto: a certeza da fidelidade de Cristo no seu trato com seus servos traz encorajamento para perseverar na provação. Vocês conhecem a história de Policarpo? Policarpo foi um pai da igreja, um escritor chamado pai da igreja. Um bispo, um cristão verdadeiro, devoto. Ele foi condenado a morrer. E a autoridade romana lá, o potentado lá romano, ele estava muito velho mesmo, idoso.
Ele ficou com pena dele, disse, olha, eu vou lhe livrar dessa execução, o senhor vai sofrer muito. Naquela época, ou jogava o cara num caldeirão de óleo fervente, ou então jogava o óleo frio mesmo em cima dele, colocava numa estaca e queimava. Era assim que era. Desse jeito. O senhor está muito velho, o senhor vai sofrer muito. Vou lhe dar uma chance. Negue Jesus. Negue Jesus agora. Basta o senhor dizer, eu nego Jesus. Essas 3 palavrinhas. Eu lhe livro desse suplício. Eu mando decapitar, o senhor não vai sentir nadinha. E Policarpo disse, eu vivi com Jesus a minha vida inteira, ele nunca me traiu. Por que eu vou traí-lo? No final da vida. Isso é história. O texto afirma que se alguém morrer com Cristo, também viverá com Cristo. Está aqui, né? Paulo faz isso aí é um recurso, né? Didático, vamos dizer assim, para a gente lembrar, para a gente memorizar. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Preste atenção, esse morrer aí é muito importante. Paulo já disse para nós, e nós já estudamos na classe, a Epístola aos Romanos, lá no capítulo 6. Isso é o que o batismo significa. Quando a gente mergulha, a gente está testemunhando que a gente morre para o nosso próprio eu, para o mundo. E quando a gente volta daquele mergulho, a gente está dizendo que a gente ressuscita com Cristo. Esse morrer é diário. Você está assistindo televisão, parece lá alguma coisa que o Espírito está trazendo à sua mente, que isso é vergonhoso, que isso é anti-Deus, e você, no mesmo instante, você repreende. Às vezes você desliga a televisão. Eu estava na casa do querido missionário, que já está com o Senhor, seu Clarindo Haddan, que é sogro da minha irmã mais velha, Celeste, pai do Allen, querido Allen. Eu estava na casa dele uma vez assistindo um filme, estava Dona Dorothy, a esposa dele. Eu acho que a Dona Dorothy não lembra dessa história, mas foi verídica. Não sei se tinha mais alguém na sala, mas eu lembrei que a Dona Dorothy estava. Nós estávamos assistindo um filme, é um filme muito bom até, muito interessante, um filme que ganhou prêmios, inclusive. E nós estávamos lá assistindo. Eu estava com 21 anos, eu estava no terceiro ano da universidade, não era mais um garoto, não é? Mas esse filme tem uma cena imprópria. E por incrível que pareça, já naquela época, na sessão da tarde, era a sessão da tarde, a emissora não cortou a cena. E o seu Clarinho estava por lá, né? Ele ficava por lá, mexendo com o carro, ajeitando o motor, fazendo um monte de coisa, e de vez em quando ele passava pela sala. Passava pela sala, dava uma olhada assim rápida na televisão, e ele achou de olhar justamente na hora. Não é uma cena longa, é uma coisa curta, né? Eu estava muito ansioso para assistir aquele filme, porque não tinha nessa época, não tinha streaming, não tinha nada disso. A gente tinha mesmo, o pobre tinha que esperar. Se você não viu no cinema, você tinha que esperar passar na televisão mesmo. Era assim que era. Isso é uma coisa inimaginável para os adolescentes e para os jovens hoje, né? Você esperar um filme passar na TV aberta para você poder conferir o filme. Mas era assim que a gente vivia. Quem não assistiu no cinema tinha que esperar, né? Passar na televisão. E eu estava ansioso para assistir aquele filme, porque tinha lido sobre o filme, enfim e tal. Lá o seu Clarindo passa justamente na maldita cena. Rapaz, ele não contou parado. Filme não presta. Pá! Desligou a televisão. E foi embora. Eu fiquei muito sem jeito mesmo. A Dona Dorothy olhou assim pra mim, você quer um pouco de sorvete? Na época ela fazia um sorvete caseiro desse, eu quero. Vamos tomar um sorvete? Levantamos e tal. Mas eu confesso que eu fiquei chateado na época. Afinal, eu achava que eu era já um jovem, né? Maduro,
né? Enfim, eu fiquei chateado. Digo, não sou mais criança. Não precisava isso. Até que eu tive meus próprios filhos. Até que eu fui lidar com adolescentes. Sobretudo homens. E até que finalmente eu tive que lidar com essas tentações da vida também. Eu posso dizer para vocês que essa experiência que eu tive com o seu Clarino me ajudou muito, me encorajou a dizer para os meus alunos, olha, essa série não é para vocês. Olha, esse filme não é para vocês. Vocês são jovens, vocês são solteiros. Você vai levar anos para se livrar de certas cenas que você vai ver nessa série. Posso dizer para vocês que essa experiência me fez ser mais corajoso para dizer isso. E o seu Clarindo estava certíssimo. Ele era o sacerdote daquela casa. Ele era o responsável pela vida espiritual de todo mundo que estava dentro daquela casa, mesmo visitando. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pelo exemplo que ele deu ali. Ele deu um exemplo de honrar a Deus. Ele deu um exemplo de morrer. Eu passava filmes históricos para meus alunos sempre com o controle na mão. Quando chegava a determinadas cenas, eu avançava. Na época já estava um pouco mais avançado, já tinha a tecla de avançar capítulo, né? Eu avançava. E eles ficavam protestando. Poxa, professor, não sei o quê. E quem já assistiu esse filme aí? Eu já assisti. Vocês sabem o que vem aí, né? Vocês sabem o que vem? Eu sei. Então pronto, você já sabe. Não tem necessidade. 27 anos de sala de aula, nunca fui chamado a atenção, como acontece até hoje. O professor mostrou cenas ou filmes impróprios para o meu filho. Você tem 20, 30, às vezes mais alunos numa classe que vêm de formações religiosas diferentes, de culturas religiosas diferentes. Você tem que tomar cuidado. Por mais que eu ache, mas o que eu acho não é importante. Eu tenho que dar um testemunho de Jesus. Isso é morrer. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Estão aqui as fórmulas que Ele coloca. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Uma observação sobre essa última expressão que eu achei que faltou aqui, né? Ele passou muito rápido por esse ponto aqui, tá? Observem que primeiro Paulo diz: se o negarmos, Ele nos negará. Depois ele diz: se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Paulo não está aqui passando um cartão em branco, dizendo, olha, você pode ser infiel a Jesus, ele, porque é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, ele vai aguentar qualquer besteira que você faça, qualquer infidelidade que você cometa. Negativo. A infidelidade, e isso é sério, preste atenção, a infidelidade residente, o pecado residente, ele é, na prática, uma negação de Jesus. Infelizmente, eu tenho que usar essa ilustração aqui, muito embora talvez alguns vão protestar, mas eu creio que é, inclusive, o ensino da palavra. Quando um cônjuge se comporta inadequadamente, quando um cônjuge abusa do outro cônjuge, quando um cônjuge trai reiteradamente um outro cônjuge, isso na prática
é negar, é quebrar os seus votos. É a única cláusula de permissão para divórcio na Bíblia é essa. Porque o sujeito está dizendo que ama, mas se comporta dessa forma. Ora essa. Quem ama, demonstra. Quem se arrepende, demonstra. Por isso Paulo diz primeiro, se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Você tem que lembrar o contexto que está sendo colocado aqui. O contexto de pregação do evangelho. Ele vai dizer mais lá embaixo sobre as pessoas que se desviaram da fé. Ele vai recomendar para Timóteo não se meter em brigas por causa da lei. Ele vai dizer isso. O contexto dessa passagem é esse. Nós já tivemos que lidar com pessoas que estavam em dúvida, que estavam mesmo a ponto de negar a fé ou de cair numa heresia, e aí a gente foi e trabalhou e mostrou a palavra e orou e vimos essas pessoas serem recuperadas, reafirmarem a sua fé. Pessoalmente, eu creio que é nesse contexto que nós devemos entender isso aqui. Isso aqui não é, vou dizer de novo, uma cláusula de permissão para que a gente saia desonrando o nome de Cristo. Achincalhando, jogando o nome, a pessoa e a obra de Jesus na lama. Porque isso, na prática, equivale a negar a Cristo. Lembre-se do que Jesus disse. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vocês são meus amigos, disse Jesus, se vocês fazem o que eu mando. Se vocês permanecerem na palavra, vocês são de verdade meus discípulos. É nesse contexto aí, vale dizer de novo, que vem aquele verso, e conhecereis a verdade vos libertará. O povo está repetindo aí, até enjoar, e conhecereis a verdade vos libertará, e está esquecendo do que vem antes. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos de verdade. Você não pode sair por aí negando a palavra de Cristo, negando o que Cristo ensina na sua palavra sobre o amor às pessoas. Como uma pessoa que se diz crente, evangélico, pode ter a boca suja, como a gente vê por aí, chamar palavrões terríveis, insinuações horríveis, machistas, preconceituosas. De novo, há alguma coisa a se corrigir no caráter do cristão? Há muita coisa. E a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar a palavra, mas vou dizer de novo, alguém que vive permanentemente assim, alguém que abriga esse tipo de pecado na sua vida, eu desconfio. E falo para a pessoa, bota uma pulguinha atrás da orelha dela lá. Você tem certeza que você é crente? Você tem certeza disso? Como é que você, que diz já ter não sei quantos anos de crente, ainda tem a boca, a mente tão suja? Como que o Espírito Santo não está fazendo essa obra na sua vida? Como? Isso não é possível! Isso não é possível! Lembra que eu falei de sofrer? Lembra que eu falei de sofrer? É sofrimento você mudar a sua fala, é sofrimento você abandonar. Até porque as pessoas que te conhecem assim, né? Às vezes o cara fica com medo de perder o respeito, entre aspas, delas, né? Me contaram uma história uma vez, um jovem me contou essa história, ele era bem jovem. Ele estava com outro jovem, e aí eles estavam andando na rua, de repente lá vem mais dois jovens que eram conhecidos dos dois, mas eram bem mais próximos do outro rapaz que estava com ele do que com ele. Vocês vão entender por que ele não era tão próximo dos outros. Os dois que estavam andando eram crentes.
Lá vem os outros dois. E aí começou a conversa. Eles já se dirigiram direto ao outro. Eras, fulano, a gente estava olhando aquela menina ali. Olha só, vira lá. E aí ele virou. Desculpa, eu vou contar essa história do jeito que ela foi. Dá uma olhada nesse... E aí eles falaram aquela palavra que começa com R e termina com O. E aí, claro, né, o outro olhou e tal, riu. Não vou falar o resto da história para vocês. Acho que já é suficiente. Finalmente, eles seguiram o caminho deles, os outros dois, e os outros dois crentes seguiram o caminho dele. E o rapaz que me contou a história, é claro, ficou sem palavras, não conseguia nem recriminar. Quando a gente é jovem, né? Quando a gente é velho, a gente faz isso, né? Amadureceu, a gente diz, né? Como você pode conversar? Mas ele resolveu ficar calado, ele não disse nada. Só que o outro percebeu o constrangimento dele. Aí o outro, a título de explicação, disse assim: fulano, entende uma coisa. Com esse tipo de gente, a gente precisa falar desse jeito, que é pra gente não perder o respeito dele. Foi exatamente isso que eu falei antes, que ele disse. Eu não falar desse jeito com eles, eles não vão me respeitar mais. Essa é uma inversão total de valores, que na realidade revela um coração que, pelo menos nesse ponto, estava inconverso. Não havia se convertido. Porque o que a Bíblia diz? Se você tiver que sofrer, perder esse tipo de respeito, que perca. Virar motivo de chacota, virar motivo de gozação, que seja. O que você vai fazer com aquele versículo lá que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação e transmita graça, favor aos que estão ouvindo. Então não tem jeito, um crente diria: para com isso, rapaz, isso não é jeito de falar de uma moça, vocês têm que respeitar a condição de mulher daquela moça. Aquela mulher é a tua mãe, aquela mulher é a tua irmã, aquela mulher é um ser humano que deve ser valorizado no seu todo como uma pessoa por quem Cristo morreu, inclusive. Isso dá glória a Deus. Lembra que eu falei que não somos nós? Não somos nós, ela não é a moça lá, é Deus. Porque Deus não criou a humanidade para se depreciar desse jeito. Ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Esse é o chamado que nós temos sobre nós. Estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho para que os homens obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória? Que preço temos pago por causa do Evangelho? O ganho está atrelado a esse investimento. É isso. E pode não ter ganho aqui. Mais na frente ele vai dizer, mas no céu com certeza tem. Então esse é o chamado que a gente tem para realizar. E a graça é de Cristo. A graça salvadora é de Cristo. Nós devemos lembrar disso. E aí ele começa a trabalhar, não é? Essa graça, esse chamado. Primeiro ele fala da força. Nós já vimos isso, não é? É a graça de Deus que nos salva. É a graça de Deus que nos capacita, nos educa. Nós já vimos o conteúdo, que é o ensino apostólico. A autoridade do ministro de Deus, a autoridade do homem de Deus não vem dele mesmo, vem da palavra de Deus. Nós já vimos isso. E o alvo qual é? Homens moralmente sadios e intelectualmente capazes. Isso é um fato. Isso é um fato. No 14 ele diz: lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem as ouve. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus que você serve.
Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer a respeito do ocorrido com Emineu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Esse é o ponto que nós já vimos aqui. Há uma discussão aqui sobre o que seriam essas conversas tolas ou profanas, né? Paulo está interessado na verdadeira doutrina. Isso é uma coisa que eu não acredito que Paulo está falando aqui de conversas moralmente. Por exemplo, essa conversa que eu citei é uma coisa mais grave, até porque quem chama palavrão, isso aí é só consequência do que está dentro da pessoa. Aqui a coisa é mais séria. Vejam, no caso de Himeneu e Fileto, eles caíram numa heresia. Pessoas apareceram lá afirmando que a ressurreição já tinha acontecido. Vocês lembram que lá em Corinto apareceu um pessoal dizendo que não havia ressurreição? Paulo escreveu todo o capítulo 15 da primeira carta, vocês lembram disso? Para argumentar que aquilo que eles estavam dizendo era um absurdo. Agora, olha esses aqui. Agora esses aqui já estão dizendo que a ressurreição já aconteceu. Gente, vai aparecer heresia de todo tipo, sempre, na história da igreja, isso tem acontecido muito. E Paulo diz, olha, a única maneira de você combater isso é conhecendo o ensino verdadeiro, o ensino apostólico, o ensino bíblico, tal como ele é. O seu Clarindo, de novo, querido seu Clarindo, ele dizia isso. Você aprende a identificar seitas, a identificar falsos ensinos, conhecendo o ensino verdadeiro. Se você conhecer a verdade da Escritura, você vai conhecer. É aquela história que ele sempre ilustrava, né? O pessoal que lida com dinheiro, eles fazem treinamento com dinheiro verdadeiro. Eles aprendem, estudam no tato mesmo o que é o dinheiro verdadeiro, como é que ele é. Então, quando eles conhecem e conhecem profundamente a nota verdadeira, quando eles pegam a nota falsa, às vezes no tato eles sentem. E, peraí, deixa eu dar uma olhada, acender essa luz aqui. Fazer esse teste aqui especial. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. É disso que ele está falando. Então, eu insisto que aqui ele está falando disso, certo? Dessas heresias, desses falsos ensinos, sobretudo que diziam respeito à lei, os judaizantes. O Departamento de Mocidade, algumas semanas, acho que 2 semanas atrás, estudou sobre a nova perspectiva a respeito de Paulo com o Ivaldo, meu irmão. Fizeram um estudo sobre isso, inclusive ele compartilhou um material até mais detalhado sobre esse assunto do que o material que estava no próprio livro que eles estudaram. Espero que vocês tenham aproveitado e espero que vocês estejam compartilhando isso aí e aprendendo cada vez mais. 19. Mas o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos os que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Aqui existe um alerta para a gente entender bem que no final das contas, quem é de Deus vai demonstrar isso. Por isso que você deve levar o ensino verdadeiro. Por isso que você deve admoestar, por isso que você deve, com mansidão, com paciência, até ele vai falar isso aqui mais na frente, chamar a atenção para o ensino verdadeiro. No final das contas, a verdadeira natureza daquela pessoa vai acabar aparecendo. E muitos vão embora. Vão embora, isso pode ter certeza, porque o nosso objetivo é homens verdadeiramente sadios, moralmente sadios, intelectualmente capazes de continuar essa obra de levar o Evangelho. Por várias gerações, inclusive. Graças a Deus tem sido assim. Agora, isso tudo vai acontecer, ao ponto 4 aí, a consequência disso na identificação com Cristo é o sofrimento. Vai ter sofrimento. Não tem jeito. Não tem jeito.
E aí ele faz mais algumas metáforas, começando aí no versículo 29, né? Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais e os de menos valor para uso diário. Paulo aqui não está ensinando como deve ser lá e a economia da sua casa, ele está partindo de uma constatação, na maioria das casas é assim. Se isso é certo ou não, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas o fato é que muitas donas de casa, talvez a maioria tem, aqui em casa tem, a Fátima tem a regra, tem coisa de uso comum, tem toalhas de mesa, por exemplo, que ela não deixa em cima da mesa no uso corriqueiro, porque tem gente que é danado para jogar açaí em cima da toalha da mesa. Então não adianta, até as toalhas ela guarda, né, para ocasiões especiais. Não sou contra isso. Paulo parte dessa constatação aqui e ele compara a Igreja de Cristo com essa situação. Parece sim um negócio meio estranho, né, que Paulo se expresse desse jeito, mas de novo, Paulo parte de uma constatação, né, para aplicar um princípio bíblico, e na igreja é assim também, gente. Deus dispôs cada um de nós na igreja para determinadas funções, visando a sua glória. De novo, aqui não se está dizendo que, ao agir dessa forma, Deus agiu com dolo ou com maldade, discriminação. Eu até acho que cabe até um outro momento para a gente conversar sobre essa economia e como é que Deus age. Mas a gente parte do fato de que essa é a realidade das igrejas. Existem pessoas que você apresenta um princípio bíblico, você apresenta um ensino bíblico, na primeira vez ela entende e ela sai e aplica na vida dela e ela é transformada. Existem outros que você vai passar a vida inteira repetindo a mesma coisa para elas e você vai olhar e parece que elas nunca aprenderam. Quem discorda de mim, que apresente a sua argumentação, a sua contra-argumentação. Mas tem sido assim na história da igreja. Por que Deus age dessa maneira? Não sei. Também não sei se algum dia, lá no céu, ele vai explicar para nós. Ele não tem que explicar nada. Mas isso é um fato. Há teólogo que diz, inclusive, até que aquele irmão lá que dá trabalho na igreja, ele foi colocado lá por Deus para trabalhar você. E é algo que a gente deve considerar. O teu filho que te dá mais trabalho, Deus tem ainda alguma obra para fazer na sua vida, que ele ainda não fez. É um ponto para a gente considerar. É uma exortação a cada um de nós, para a gente pensar. Eu sou um vaso de honra ou eu sou um vaso de desonra? Como é que eu tenho me comportado? O que eu tenho buscado? Ele diz no 21, se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Esse é um ponto muito importante. Olha o versículo que ele vai dizer depois, e isso vai fazer todo o sentido, preste atenção. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Por que Paulo faz essa exortação específica para os jovens? Lembre-se que Timóteo era um jovem, encaixada nesse contexto aqui, porque Paulo já tinha sido jovem, porque Paulo já tinha trabalhado com jovens, ele passou 3 anos na igreja de Éfeso, com certeza ele ensinou muitos jovens, e ele sabe e sabia, e nós também sabemos que os jovens são os mais suscetíveis a se enganarem nessa coisa aqui que é fundamental, e a gente vê isso na história da igreja o tempo todo.
Os jovens da minha geração que escolheram estudar a Bíblia, que escolheram se dedicar ao Senhor, que escolheram andar com outras pessoas. Olha só, presta atenção, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro, que andaram com os adultos. Eu sou um crítico, e um crítico muito ferrenho, dessa coisa de destacar os jovens da igreja. É uma tendência que existe na nossa igreja, que existe em outras igrejas. Os jovens estão se apacentando a si próprios, os jovens estão liderando a si próprios. Onde estão os adultos que estão monitorando esses jovens? E quando eu falo de monitorar, eu estou falando de monitorar mesmo. Eu estou falando de chamar, de perguntar como é que está a sua vida. Como é que você é solteiro? Como é que está a sua solteirice? Você namora? Como é que está o seu namoro? Você é casado? Como é que está o seu casamento? Há alguma coisa que nós precisamos corrigir? Vejam, isso é o tipo de pergunta que só adultos vão fazer. Os outros jovens não vão perguntar isso. Não vão mesmo. Sabe por que eles não vão? Porque muitas vezes eles estão enfrentando as mesmas lutas, encarando os mesmos dilemas. Por isso eles não vão fazer. E vou repetir o que eu disse antes. Os jovens da minha geração que fizeram isso, eles estão por aí. Falando com toda humildade, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer. Eu vou dizer. Eles estão aí. Talvez no sprint final da vida deles, do ministério deles, com professores de escola dominical, com mentores de jovens, aconselhadores. Detalhe, sem receber qualquer função da igreja, porque a nossa igreja não tem essa cultura, né? A gente não faz isso. Enfim. Mas os jovens da minha geração que escolheram esse caminho que Paulo fala aqui, é o que eles estão fazendo. Com os seus próprios filhos, com os filhos dos outros, com os que chegam, sofrendo, porque é muito difícil quando a gente investe na vida de alguém e finalmente essa pessoa decide trilhar um outro caminho, que não é aquele caminho que você, com todo cuidado, com todo esmero, quis que ela trilhasse. Mas enfim, isso não depende de nós, isso depende de Deus. Os jovens da minha geração que escolheram esse caminho que Paulo falou aqui, eles estão aí. Eles estão trabalhando, eles estão sofrendo. Eles estão se identificando com Cristo e se Deus quiser, porque é Deus que é poderoso para nos manter em pé, eles vão ficar assim até morrer. E já deu o nosso horário, 31, já vou terminar. Partindo para a conclusão, ele diz: digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Olha, esse aqui é um ponto importante que eu não vou ter tempo de trabalhar com vocês, mas eu acho importante vocês pensarem, tá? O servo do Senhor não deve viver brigando. Se você está usando a Almeida, a expressão que está aí é não viva a contender. Não é uma boa tradução, na minha opinião. Até porque contender é uma palavra que as pessoas não usam mais. Eu não sei como é que está na NAA, espero que tenham trocado essa palavra. Essa palavra que está aqui, aliás, ela é raríssima na Bíblia. Sabia disso? A palavra grega é mahomai. Essa é a palavra. Sabe quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia? Na Bíblia todinha. No Novo Testamento, no caso, né? Porque é o Novo Testamento que foi escrito em grego. Sabe quantas vezes ela aparece? Não enche uma mão. Ela aparece 4 vezes. Então, é uma palavra rara na Bíblia. Essa palavra. E ela é uma palavra que provavelmente tem a sua origem no contexto militar. É uma palavra que está falando de briga mesmo. Por isso que eu gostei de como a NVT traduziu. Certo? Tá? Uma vez alguém usou esse texto
numa reunião de confrontação contra mim. Algumas pessoas conhecem essa história e eu vou contar ela hoje. Usou contra mim. Falou, ó, tu vives a contender com as pessoas. Engraçado, na época eu não tinha estudado essa palavra ainda, na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu sabia o que eu tinha feito, especificamente naquele caso concreto, e eu sabia que não se encaixava. Veja, mesmo sem entender a palavra, eu sabia que não se encaixava. Eu fiquei calado, eu não respondi nada. E foi bom para mim, sabe por que foi bom? Porque depois eu fui ver o que essa palavra significa. Eu fui ver. Como eu disse, ela aparece 4 vezes na Bíblia. Se você quiser anotar aí, tá? As 4 vezes que essa palavra aparece. João 6,52, que é aquela discussão que houve lá, que Jesus fez aquele discurso do pão. Você se lembra que até os discípulos dele acharam difícil demais, né? Essa história de que Jesus ia dar a comer da própria carne dele. E o texto diz que os judeus saíram daquele discurso de Jesus brigando numa grande contenda, porque eles não entenderam, os seus discípulos não entenderam, né? O que Jesus quis dizer com aquilo. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, e eles saíram, diz o texto, que eles saíram discutindo, brigando, talvez se xingando. João usou essa palavra para que fique claro para nós a confusão que Jesus estava causando naquela religião falsa daquelas pessoas. A outra vez que essa palavra aparece é no livro de Atos, capítulo 7, versículo 26. Quando Estevão, já lá diante do Sinédrio, ele fala daqueles 2 hebreus que estavam brigando. No dia seguinte que Moisés matou o egípcio, vocês lembram? Moisés matou o egípcio, né? E no dia seguinte ele viu 2 hebreus brigando. E aí ele falou, irmão, não ajam assim. E aí o hebreu disse, tu vai me matar como tu mataste o egípcio ontem? Então veja, é briga mesmo. E Tiago, capítulo 4, versículo 2, Tiago falando da sociedade em que os cristãos estavam inseridos, ele diz, vocês vivem a brigar, e ele ainda acrescentou a fazer guerra, que é do jeito que o nosso mundo está hoje. Agora na pandemia, então, o povo parece que enlouqueceu mais ainda. O povo está querendo, quem trabalha com atendimento está sofrendo, né? O povo já chega com 3 pedras na mão. A situação está complicada. E finalmente o texto que a gente está trabalhando, que diz que a gente não deve viver brigando. Eu afirmo para vocês, ninguém na nossa igreja vive desse jeito, não para nossa glória, mas para a glória de Deus, procurando confusão com as pessoas, brigando com as pessoas. Então, eu citei um incidente que aconteceu comigo alguns anos atrás, para dizer para vocês, que apesar de eu não conhecer o texto, a palavra no original, entendia perfeitamente que eu não estava agindo daquela forma, e Deus provou isso depois, com o passar do tempo. Porque o tempo não prova nada, o tempo não cura nada, Deus faz. E Ele usa o tempo muitas vezes, isso é fato. E Deus, com o tempo, mostrou onde é que estava a verdade naquela situação. O Valente está pedindo vir aqui para eu repetir. Eu vou mandar depois, tá, Valente? Eu coloco no grupo os 4 textos. Então, queridos, a gente deve prestar atenção, porque entender essa palavra é importante para o que vem agora. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Aqui há um desafio muito grande para nós. Mas, de novo, qualquer tentativa do politicamente correto de dizer: olha, tá vendo? A gente deve ser paciente. Às vezes a pessoa está falando os maiores absurdos, as maiores heresias, e o povo quer que a gente fique calado, quieto. O texto não está falando disso. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Está lá, Números capítulo 12, versículo 3. Vocês conhecem esse texto. Humilde, paciente. E vocês viram o que o povo de Israel fez com ele, e vocês viram os momentos em que Moisés foi levado, ele que era manso, foi levado
ao limite, várias vezes, aliás. Moisés intercedeu pelo povo, vocês conhecem essa história, Deus testando Moisés, disse que ele ia destruir o povo. E Moisés intercedeu, eu vou colocar esses textos no grupo também. Não, Senhor, não faz isso, é o teu povo. Olha o que os egípcios vão falar, olha, Deus tirou eles daqui do Egito para matá-los no deserto. E Moisés está ali intercedendo pelo povo, mas o povo tirou Moisés do sério. Quando ele quebrou as tábuas da lei, quando ele falou a rocha e feriu a rocha, sendo que Deus não tinha dito para ele fazer isso. Num ataque de ira mesmo. Ele fez isso e perdeu a chance de entrar na terra prometida porque aconteceu isso. Eu vou dizer de novo. A gente deve tomar muito cuidado. Jesus era manso. Ele disse, sou manso e humilde de coração. Mas isso não o impediu de se posicionar firmemente, de chamar os fariseus de sepulturas enfeitadas por fora, mas cheias de podridão por dentro. Sepulcros caiados. Não impediu que ele fizesse um chicote com cordas e desse na costa dos vendilhões do templo que estavam fazendo da sua casa ou da casa do seu pai, casa de negócio. Se nós nos sujeitarmos ao Espírito, o Espírito, mesmo nos momentos em que nós precisarmos ser incisivos, ele vai nos dar sabedoria. Mas eu me levanto com todas as minhas forças contra essa teologia do politicamente correto que diz que na igreja não se pode falar duramente, não se pode... Né? As pessoas querem porque querem empurrar um padrão mundano na igreja. Porque lá fora, hoje em dia no mundo, você não pode gritar com a criança. Você não pode falar de cima com a criança. Você tem que baixar no nível que a criança está, não é isso? Né? Baixe, se acocore, fique da mesma altura da criança, que é para a criança, para não passar uma ideia de autoridade para a criança de que você é superior a ela. Ei, o quê? Eu podia passar o resto do dia falando sobre isso, mas não vou passar. Pessoas, muitas vezes, dando ouvidos a heresias. Aí o pastor vai chamar a atenção, a pessoa ainda debocha do pastor. E a igreja muitas vezes não faz nada. Eu soube recentemente de um caso. O pastor foi chamar a atenção, uma postagem que o irmão fez no Facebook, não foi na nossa igreja, tá, gente? Aí o pastor disse, o cara disse pro pastor, qual é o nome que está lá? Qual é o perfil que está lá? Não, é o seu perfil. Pois é, o dia que for o perfil da igreja, aí o senhor vem falar comigo, tá? Mas enquanto for o meu perfil, eu vou postar lá o que eu acho que deve ser postado. Rapaz, olha essa situação. E o conselho da igreja ficou contra o pastor, porque o pastor queria disciplinar a pessoa, e deveria ter disciplinado, na minha opinião. Mas o conselho da igreja não deixou. É isso agora? É desse jeito que a gente vai ficar? Não pode ser assim, queridos. Não pode ser assim. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agir de uma maneira diferente. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque ela é a verdade. Muito obrigado porque à luz dela não ficamos confusos. Ela, como ela mesmo diz, é uma chama, uma luz tão forte como o alvorecer, que ilumina os nossos caminhos ante as trevas do mal, ante a potestade de Satanás, que tenta, apesar dele estar derrotado, investir contra o teu povo. Mas nós agradecemos porque o Senhor Jesus já disse que as portas da morte e do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Que privilégio nós temos, ó Deus, de te seguir. Muito obrigado, porque o Senhor, ao longo dos anos, colocou homens e mulheres para nos ensinarem, para defenderem a sã doutrina, para nos incutirem o amor pela tua palavra.
Que seja assim, Senhor, ainda por gerações, até ao dia em que Jesus vier nos buscar. Pedimos isso no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho um comunicado para fazer para vocês. É um comunicado curto, eu sei que a gente está passando aí um pouco do nosso tempo, mas eu preciso dizer isso para vocês, tá? Vou pedir que ninguém se manifeste no chat, tá? Se você quiser se manifestar, fale comigo depois, no privado. Vou pedir também para não se manifestarem no grupo da classe. Se você tem alguma coisa para me dizer, mande no privado para mim, tá certo? Eu estou querendo evitar qualquer sentimento de pesar, porque não é assim que eu me sinto, com toda sinceridade, né? Eu não me sinto pesaroso, não acho que é esse o caminho que a gente deve seguir. Eu me sinto grato, tá? O sentimento que tem em mim é gratidão, tá? Muita gratidão mesmo a Deus, muita gratidão. Mas hoje eu entreguei a última lição como professor da classe. A partir de domingo que vem, a classe já estará sob a responsabilidade de outro professor ou outros professores. Essa é uma decisão pessoal que eu tomei. Eu poderia dizer muita coisa para vocês, mas como eu disse, eu vou ser bem sucinto. Eu estou há quase 30 anos no Ministério de Ensino na igreja. Alguns de vocês foram meus alunos, entre aspas, desde jovens, casaram, constituíram famílias e estão aí me ouvindo ao longo de todos esses anos, pacientemente. E eu sou muito grato a Deus pelo incentivo que eu sempre, e pelas orações que eu sempre senti de vocês. Eu sinto que é o momento de eu tomar essa decisão. Até porque agora, mais recentemente, Deus colocou um grande desafio na minha mão. Eu sinto que isso é um desafio e eu preciso me dedicar com toda a minha concentração a esse projeto aí, eu vou chamar de projeto, que Deus está colocando na minha mão. Então, como eu disse, tem muita gratidão no meu coração, agradeço a Deus por esses anos e creio que Ele vai cuidar, né, de todos vocês nesse ministério que é a nossa classe. E não vou sumir, vou continuar por aqui. Aos amigos do Facebook, aqueles que assistem, eu vou fechar minha página aos meus amigos no Facebook. A página não será mais pública. Então, se você tem interesse de acompanhar eventualmente alguma coisa que eu vá colocar aqui, eu não pretendo deixar simplesmente o meu Facebook como estava antes. Eu quero trazer alguma coisa de útil de vez em quando, se Deus permitir, para vocês aqui. Mas vai ser exclusivo aos amigos, certo? Então, se você, porventura, não é meu amigo e quer receber, por favor, mande uma solicitação de amizade, se você quiser, é claro, para você continuar aí ligado, conectado comigo. De novo, há muita gratidão no meu coração. Gratidão por todos esses anos, gratidão pelo aprendizado que Deus me deu ao longo desses anos. E há um pedido também para que vocês orem por mim, orem pela minha família, para que Deus nos mantenha fiéis no seu caminho, para que Ele nos sustente em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos. Que Deus nos abençoe, um bom domingo a todos e a gente se vê, tá? Tchau, tchau.